Hoje a gente vai falar sobre um personagem que eu sei que é o preferido de muita gente. O Duncan talvez seja mais do que só um personagem de drama total. Ele na verdade é um grande símbolo de uma geração que quis ter uma personalidade parecida com a dele. E sim, eu sei que quando você era criança você ficava pensando, eu quero ser mal, quero ser roqueiro e coisa ruim igual o Duncan. Esse personagem que sempre teve um perfil agressivo durante as temporadas de drama total, tem um outro lado que foi levemente explorado durante os episódios, principalmente durante a quinta temporada. E esse outro lado de uma figura teoricamente cruel, igual a essa figura do Duncan, reflete totalmente que várias pessoas do mundo real também podem ter um lado bom, assim como ele mostrou que tem um lado bom durante esse desenho. Vamos analisar o outro lado do Duncan, o lado do bem dele. E vamos analisar também como esse personagem falhou na sua redenção. Quando o Duncan chegou em Drama Total lá na primeira temporada, que é a mais famosa talvez desse desenho, a gente viu ele sendo esse anti-herói que as pessoas amam e viu ele carregando nas costas muitas vezes a equipe dos Robalos Assassinos. Muita gente gostava dessa equipe só porque tinha o Duncan para carregar esse pessoal, inclusive. O episódio do Dodgeball mesmo, a gente viu o grande potencial que o Duncan tinha para ir longe nesse jogo. E dito e feito, ele conseguiu chegar no top 4 e saiu fora da competição por meros detalhes que dava para ele ter feito diferente para chegar até a final. Várias vezes durante a primeira temporada ele foi bem cruel com os companheiros de equipe dele e com os rivais, mas isso é parte da personalidade dele e parte da estratégia como jogador também. E vocês sabem aonde não tem ninguém com personalidade agressiva e tem muito amor e muita companhia? Sim, no grupo do Discord no canal. Link na descrição aí embaixo e vem fazer parte desse nosso grupinho porque tá muito divertido conversar com os inscritos lá. Outro marketing barato nesse canal. Vamos continuar o vídeo. Já na segunda temporada, a gente começou a ver muito mais sobre quem era o personagem Duncan por trás dessa casca de ser durão. O Duncan aprendeu muito com os erros dele na primeira temporada e conseguiu chegar até a final. E conseguiu vencer o Drama Total, dependendo da versão que você escolher. E isso aconteceu por causa das lições que ele teve na primeira temporada. E especificamente no episódio final da segunda temporada, a gente começa a ver cenas onde mostra o Duncan de uma forma diferente do que a gente está habituado. É mostrado que o Duncan, enquanto ninguém estava olhando, tratava todo mundo muito bem e tratava com muito carinho. Como por exemplo nessa cena em que mostra ele arrumando o cobertor dos colegas de jogo dele. E depois da gente analisar essas cenas da segunda temporada, uma sementinha da curiosidade foi plantada na cabeça de diversas pessoas. A gente ficou pensando, será que o Duncan realmente é um cara mau? Será que ele não tem um lado bondoso? E o que levou o Duncan a adotar essa postura de vilão na vida dele? E acima de tudo isso, um pensamento veio em várias pessoas. Seria essa a maior narrativa de Drama Total? A redenção de um dos principais vilões da série, onde ele mostrou que também é um herói, mas de uma forma incompreendida? Várias pessoas pensaram isso até a terceira temporada chegar pra gente assistir. Quando o Drama Total Torneio Mundial chegou, toda a fé que as pessoas tinham que o Duncan podia mudar, caiu por terra. Depois a gente vê aquele personagem buscando ser melhor, se redimindo e vencendo o programa, a gente viu ele sucumbindo de novo ao mal e tendo um caso com a Gwen. Algo que foi muito cruel, porque ele tinha sim uma espécie de relacionamento com a Courtney e foi sacanagem dar em cima da Gwen, que inclusive era amiga dela. A primeira oportunidade de redenção do Duncan foi depois da segunda temporada, que ele tinha jogado fora, vacilando com a namorada dele. O que eu quero chamar a atenção de vocês nesse vídeo é que o Duncan é uma representação de várias pessoas que vivem cometendo o mal. Mas a maioria dessas pessoas que cometem o mal não tiveram oportunidade de se redimir com a sociedade. O que não é o caso do Duncan. Ele teve a primeira oportunidade depois da segunda temporada e teve uma oportunidade de ouro na quinta temporada. A participação do Duncan na turnê mundial é basicamente ele desperdiçando toda a sua primeira oportunidade de se redimir com a sociedade. Ele tinha muito carinho sim das pessoas que estavam ao redor dele e carinho do público de fora, o que dá uma caída quando ele começa a tratar a Courtney com muito desdém. Na terceira temporada, a gente não tem tanto acesso ao outro lado do Duncan que eu mencionei, e não vemos essa personalidade bondosa dele que ele tem lá no fundo. A gente só vê uma decadência de tudo que ele apresentou na segunda. E agora, a gente vai realmente pro que interessa. A gente vai pra quinta temporada. O Drama Total Só Estrelas.
Nessa temporada, são divididos os times de heróis contra vilões, e o Duncan, obviamente no começo, é colocado na equipe dos vilões. Mas no fim do terceiro episódio, uma reviravolta muito grande acontece. O Duncan tem atitudes muito heróicas para salvar a pele da Gwen em um desafio, e o Chris, sendo um bom malandro, coloca ele na equipe dos heróis. Algo que parecia um absurdo para quem estava assistindo, mas olhando com um olhar bem frio, isso faz muito sentido. O Duncan tem esse lado bondoso que a gente já tinha visto lá atrás, e esse movimento do Chris de colocar ele nos heróis foi justamente para apresentar esse lado pro espectador. Esse cara é muito inteligente. E foi o que aconteceu. O Duncan começou a deixar de ser um vilão por alguns momentos, e começou a adotar totalmente o seu lado como herói. O que é muito simbólico. O Duncan parece que nunca foi uma pessoa ruim de fato, mas ele sempre viveu com pessoas ao redor dele que faziam ele ter essa postura de cara mal. Talvez a socialização primária do Duncan tenha sido horrível, igual a várias pessoas que cometem coisas ruins porque não tiveram um lar estável na infância. E quando o Duncan esteve perto de pessoas legais ao redor dele, ele virou uma pessoa melhor. Levanta vários questionamentos sociais do conceito de que se dessemos um ambiente legal para quem faz coisas ruins no mundo, será que essas pessoas continuariam fazendo coisas ruins? E quando o Duncan estava nos últimos momentos dele no Drama Total, todo mundo estava falando para ele que ele era muito mais do que essa personalidade ruim que ele tinha, que ele era uma pessoa boa. O Duncan talvez teve a oportunidade da vida dele para melhorar, para ter a sua redenção e sair do programa sendo uma pessoa melhor que ele tinha mostrado que existe dentro dele. Mas ele, assim como várias pessoas da vida real, desperdiçou essa chance de redenção por ter uma obsessão em ser um cara mau. E o fim do Duncan no desenho é ele em uma prisão. Será que se ele tivesse tentado um pouco mais ser uma pessoa boa, ele terminaria nesse lugar? Ele teve muitas oportunidades de ser melhor. Oportunidades essas que várias pessoas mataram para ter no mundo real. Todos nós, ao decorrer da nossa vida, temos oportunidades de melhorar como ser humano e seguir o caminho certo, que é o caminho do bem. Talvez não seja uma oportunidade na infância, igual o Duncan, que aparentemente não teve essa oportunidade de melhora na infância, mas talvez seja durante a sua adolescência, igual o Duncan teve no Drama Total. E cabe a gente decidir qual caminho a gente vai seguir. A gente vai ser um herói ou vai acabar igual ao Duncan?